Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, o livro da criação, Capítulo 22, vamos ler o versículo 14. Querido, nós estamos numa campanha maravilhosa, viu, irmãos? São 40 dias de propósitos com Deus. E durante esse tempo Deus tem ensinado muito a gente. Deus tem falado muito ao nosso coração. Deus tem manifestado a sua glória. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já realizou e coisas maiores ainda Ele realizará durante esse tempo. Você crê? Então diga: eu creio, porque o Deus que eu sirvo é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 14 diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos ver novamente. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor. Isso quer dizer, é um dos nomes redentores de Deus. Você sabe que Deus, Ele é representado na palavra de Deus por diversos nomes. Jeová Rafa, o Deus que sara, que cura, Jeová Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça, Jeová Samá, o Deus presente, Jeová Shalom, o Deus da paz. E aqui Ele se manifesta com o nome de Jeová Jireh, amém? Que quer dizer o Senhor proverá, amém? Diga: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Mais uma vez, o Senhor proverá. Então essa é uma manifestação do nome de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, através da minha vida e do Teu Espírito, possa falar o coração dos Teus filhos de uma forma tremenda e poderosa, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, assim seja, amém. Amém? Querido, pode se sentar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Se você tem assim o costume de acompanhar a palavra de Deus no teu celular, porque hoje a gente tem a Bíblia no celular, Então ficou bem mais fácil. Então tem muitos irmãos que muitas vezes estão na igreja manuseando o celular, e a gente sabe que você está vendo a palavra de Deus, está acompanhando na Bíblia, Então fique bem à vontade, mas coloque no silencioso, porque se alguém te ligar, aí vai ficar tudo bem, senão vai tocar alto, aí tu vai ficar constrangido. E a gente só liga o celular na igreja mesmo quando é para acompanhar a palavra de Deus e as coisas de Deus, irmãos? Não é para mais nada. Não fique preocupado com a tua casa, com os teus amigos, teus vizinhos, teus familiares. Eles estão nas mãos de Deus, e estando nas mãos de Deus, eles estão seguros, amém? Fique tranquilo. Falo isso para você em nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, amém? Muito bem. O Senhor proverá, Jeová Jireh. Nós sabemos, irmãos, que nós amamos e servimos um Deus provedor, um Deus que jamais abandona aqueles que o temem, aqueles que o amam. Porque às vezes nós vemos e percebemos que muitas pessoas perecem, irmãos, morrem no maior sofrimento, na maior tristeza, angústia. E muitas vezes estas pessoas aparentemente são pessoas boas, pessoas de uma boa índole, pessoas de paz. E a gente, quando olha para estes acontecimentos, muitas vezes a gente olha para Deus como se Deus fosse um Deus injusto. Por quê? Por que o fulano, por que aquela criança, por que disso, por que daquilo outro? A gente sempre busca uma resposta, uma explicação, o porquê disso e o porquê daquilo. Mas eu digo para você, meu amado, aqueles que temem a Deus,
Aqueles que andam com fidelidade na presença de Deus não precisam temer mal algum. Amém? O rei Davi, ele diz no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele disse, não temerei mal algum. Por quê? Porque Davi era forte, porque ele tinha um bom exército, porque ele estava bem armado, porque era inteligente? Não, ele diz, porque tu estás comigo, a tua vara, não é? O teu cajado me consola. Isto é, Davi, a sua confiança estava no Senhor, a sua fé estava no Senhor. Então, Davi, aonde quer que estivesse, ele se sentia seguro. E eu quero dizer para você, que se você tem andado com Deus, se você tem andado na presença de Deus, aonde quer que você esteja, irmão, saiba disso, você está seguro, porque Deus está com você. Amém? O Senhor não desampara o seu povo, não desampara os seus filhos. Agora, tem muitas pessoas que perecem, irmãos, no sofrimento, porque embora sendo boa para as pessoas, elas têm o coração endurecido para Deus. Elas não se sujeitam a Deus, elas não servem a Deus, elas não têm uma vida de intimidade com Deus. Talvez você pastor, mas é possível que nós, aqui nessa terra, nesse mundo, tenhamos uma vida de intimidade com Deus? É possível sim, é possível, porque o Espírito de Deus, irmãos, o grande presente de Deus, ele está em nós. Amém? E através do Espírito de Deus, Deus está em nós. A gente sempre cantava, Deus está em mim. A gente cantava, e irmãos, e nós podemos cantar, e os nossos filhos cantarão, se estiverem na presença de Deus. Então, irmão, o Deus provedor é o Deus do seu povo, é o Deus dos seus filhos. Porque se você não anda com Deus, se você não teme a Deus, se você não é sujeito a Deus, como que você vai pedir que Deus venha te suprir? Como que você vai pedir que Deus venha te sustentar? Aqui Abraão teve a maior experiência da sua vida com Deus, mas isso só aconteceu depois de algumas decisões que ele precisou tomar, de algumas atitudes que ele precisou ter. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, é uma coisa tremenda. No capítulo 4, versículo 19, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Vemos aqui que é um risco de ação de Deus, que vem de lá do Gênesis e vai atravessando o Antigo Testamento, passa pelos Evangelhos, vai para as cartas de Paulo até Apocalipse, o Senhor operando, realizando milagre na vida do seu povo. Amém? Fazendo milagre na vida do seu povo. Então, por que Abraão teve essa experiência com Deus? Porque um dia Deus o desafiou para que ele fosse no monte e entregasse o seu filho. Irmão, uma provação de Deus. Irmão, sempre que vem uma grande dificuldade na tua vida, pode ter certeza que Deus, ele está te provando de alguma forma. Uma dificuldade, uma luta, um problema, Deus está te provando de alguma forma. Ele quer te conhecer, e Ele quer ser conhecido por você, porque isso é recíproco, né? Mas Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. Deus sabe tudo, mas Ele quer te conhecer no íntimo. Ele quer te conhecer nas atitudes, Ele quer te conhecer nas decisões, Ele quer te conhecer nas obras. Sabe, amado,
Então Deus desejou. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver Abraão sendo provado lá no Moriá, e ali Deus se manifestando a ele como Deus provedor, e ali sucessivamente Isaque, Deus prova ele lá no deserto, quando ele tinha desejo de descer para o Egito, diante de uma dificuldade extrema, Deus disse: não vá para o Egito, fica aí, eu vou te abençoar. Naquele tempo, o Egito era o símbolo da provisão, era o símbolo do sustento, porque o Egito era a nação mais rica daquela época. O Nilo, as águas barrentas das enchentes, produziam mantimento com fartura. Quando faltava mantimento no mundo, o Nilo supria. Então, qualquer necessidade, as pessoas pensavam imediatamente no Nilo. Eu vou para o Egito. Só que o Egito era um lugar de idolatria, de pecado, irmão. E Deus, Ele jamais desejou que o seu povo se misturasse com aquele povo, porque Deus sabia que se o povo de Deus fosse para aquele lugar, eles seriam contaminados por aquele povo. Então Deus disse: não vá, fica aqui, eu vou te abençoar aqui. Aí o que foi que fez Isaque? Falou: não vou ficar. Deus falou que vai me abençoar, eu vou ficar. Agora, ele ficou esperando que Deus abençoasse ele? Não, a Bíblia diz que ele semeou no deserto. Ele não ficou esperando que Deus, como o povo de Israel lá no deserto, irmão, que o maná brotava na terra, da terra, a carne vinha do céu. Não, ele disse: Deus disse que vai me abençoar, eu preciso fazer alguma coisa para que a bênção chegue na minha vida. Então o que ele fez? Pegou toda a semente que ele tinha e ele semeou lá no deserto. Enquanto os filisteus olhavam e diziam: esse cara é louco, ele estava firmado numa promessa de Deus. Muitas vezes, irmãos, os incrédulos, os ímpios, eles olham para nós e na mentalidade dele, a igreja, o crente é louco. Ele fala: esse crente é louco, é doido, para que esse crente faz isso? Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Para eles nós somos loucos, mas para Deus nós somos o povo escolhido, o povo eleito. Amém? Então nós temos isso. Isaque disse: bom, Deus me escolheu, mas eu não vou ficar esperando, eu vou semear. E ele semeou, e o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais. Aí o escritor diz assim: porque Deus o abençoava. Então a bênção de Deus, irmãos, o sustento de Deus, a multiplicação, o suprimento, ele vem de atitudes, né? Se você for analisando, veja no caso de Elias. Elias, quando foi na casa da viúva, a mesma coisa. Ela precisava de uma atitude, fazer um bolo para o profeta, e ela fez. E o que Deus fez? Supriu a vida dela durante o tempo da seca, ela foi suprida por Deus. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, subiu na montanha para sacrificar o cordeiro, ele não colocou só o cordeiro, ele restaurou o altar, ele colocou o cordeiro e ele colocou 3 vezes água sobre o cordeiro, sobre o sacrifício. Quando você olha, por exemplo, irmãos, Moisés saiu do Egito, foi liberto, foi para o deserto, chegou nas águas de Mara, águas amargas, né? E o povo ficou desesperado, começaram a murmurar porque a água era amarga. O que Moisés fez? Ele disse: águas sejam transformadas. Não, a Bíblia diz que ele cortou um lenho, uma árvore, e jogou na água, e a água foi purificada. Você percebe que tudo tem uma atitude. Quando Eliseu e os seus alunos foram, não é, cortar lenha, e o ferro do machado caiu na água, o que Eliseu disse? Machado, suba da água. Ele disse: não, corte um lenho, um cabo e coloca na água que o machado vai subir. Eles cortaram e colocaram, e o machado subiu. Quando a viúva estava perdendo os seus filhos, estavam quase se tornando escravos, o que o profeta disse? Eliseu disse: o que você tem na tua casa? Eu tenho lá um vidro de óleo. O que ele disse? Vá nos vizinhos, empreste, e aí o Senhor vai multiplicar. Jeová Jiré vai suprir.
E aí quando você olha na palavra, aquele risco, irmãos, ele vem para o Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus foi nas bodas de Caná, a Bíblia diz que acabou o vinho. Ali aconteceu o grande milagre da multiplicação. Primeiramente, a mãe chega e diz: filho, acabou o vinho. Ele disse: mulher, não chegou a minha hora. Ele quer dizer, eu ainda não fui crucificado, eu ainda não ressuscitei, não é o tempo. Não que não fosse o tempo de milagres, mas não era o tempo dele se mostrar ao mundo como o Messias. Mas, enfim, ele resolveu suprir. Mas o que ele disse? Lá tinha 6 talhas, com cerca de capacidade para 60 a 80 litros cada um. Ele disse: encham todas de água. E eles encheram até a borda. E aí depois ele disse: agora tirem e levem. Irmão, quando Lázaro ressuscitou, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Tirai. E quando tiraram uma pedra, ele disse: Lázaro. Quando houve o milagre da multiplicação, irmãos, dos pães, o povo estava com fome, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e o povo, aconselhando Jesus: Senhor, vamos mandar esse povo para casa, para esse povo posar em algum lugar, hospedaria, para comer fora. Jesus: não, vocês não dão de comer para ele. Mas Senhor, onde é que a gente vai comprar tanto pão? Aí Jesus falou: o que vocês têm? Ah, tem um menino aí com 5 pães e 2. E Jesus disse: traga-me. E aí Jesus pegou os pãezinhos e os peixinhos, e o que ele fez? E quanto sobrou? 12 cestos. E na segunda multiplicação, que a Bíblia diz mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, o que eles tinham? Incrível, irmão, incrível que o ser humano é tão cego, porque eles questionaram a Jesus no primeiro milagre, e tudo se preparou para um segundo milagre. No segundo milagre, era um pouco menos de pessoas, era 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus disse: não, nós vamos dar comida para esse povo. Mas Senhor, aonde que nós vamos arrumar comida para essa multidão toda? E Jesus disse: o que vocês têm? E alguns chegaram e disseram: nós temos aqui uns peixinhos e uns pãezinhos. O milagre foi parecido. Não houve sobra de 12 cestos, mas a Bíblia diz que o Senhor multiplicou os pães e os peixes, e toda aquela multidão ficou saciada. Mas os discípulos que tinham visto os milagres anteriores não estavam crendo que Jesus ia suprir aquela segunda multidão. Por que às vezes Deus opera milagres na nossa vida, e o tempo passa, e as coisas se preparam para que outros milagres aconteçam, e a gente não acredita que Ele pode fazer o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer? Não é verdade? Mas eles viram, irmãos, eles não apenas viram, mas participaram do milagre, porque eles saíam com os cestos, porque era 12 cestos, era um cesto para cada discípulo. Cada um, até Judas saiu com aquele cestinho, dando pão para as pessoas, e quanto mais as pessoas tiravam do cesto, mais pão aparecia dentro do cesto. Então eles viram a maravilha. Quando chegou no outro dia, irmãos, eles já estavam com dúvida. Se você vê o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, você vê a primeira multiplicação. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, você vê a segunda multiplicação. E o povo estava pensando: mas e agora? Como que esse povo... Irmão, se há uns dias anteriores Jesus multiplicou o pão e o peixe, por que Ele não podia multiplicar de novo? Por que Jesus só faz um milagre, irmão? Nosso Deus é um Deus de milagres. Todo dia é dia de milagre. Irmão, Jesus cura você hoje, Ele cura amanhã, Ele realiza uma obra hoje, Ele realiza outra amanhã. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É por isso que Ele é o Deus provedor. Amém? Glória a Deus, Porque a necessidade vem sempre, a dificuldade vem sempre, irmãos. Não é sempre que a gente tem o melhor emprego, não é sempre que a gente tem o melhor salário, não é sempre que a gente tem saúde com fartura, não é sempre que está tudo bem na casa da gente. É problemas que vêm, é problemas que vai. E quando vem, irmão, a gente clama, e o Senhor se manifesta com a sua glória para trazer a resposta e a bênção que nós necessitamos. Amém? Quando Jesus
precisava pagar o imposto. O que foi que aconteceu? Vieram cobrar o imposto dele, sendo que ele não precisava pagar. Mas aí o que ele fez? Ele disse: dinheiro, venha, apareça. Ele falou: Pedro, pega o anzol e vai pescar. Está entendendo como é que acontece o milagre? Pega o anzol e vai pescar. E aí, Pedro, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, que lá tem uma moeda, um estáter, que vale muito mais do que dracma. Pega lá a moeda e vai e paga por mim e por você. Porque Pedro era o único homem casado entre os apóstolos. Os outros eram todos solteiros. Pedro era casado. Então, irmão, Pedro tinha uma família. Por isso que Pedro pagava o imposto. E Jesus disse: paga por mim e por você. E Jesus pagou. Mas ele, como Pedro, para que o imposto dele fosse pago, ele precisou pegar o anzol e ir pescar. Qual era o ofício de Pedro? Pescador. Jesus não mandou ele ir vender rifa, Jesus não mandou ele fazer outra coisa, Jesus mandou ele ir pescar. Você entende que Deus, Ele sempre nos supre no nosso ofício? Quando Pedro, a primeira vez do milagre da multiplicação, irmão, o que Jesus disse? Depois da mensagem, Jesus disse: Pedro, agora vai para o alto mar e lance as redes. Aí Pedro disse: Senhor, passamos a noite pescando e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o que ele foi? O que ele fez? Ele foi e lançou as redes. Os peixes não pularam dentro do barco. Não que Deus não tivesse poder para fazer isso, mas precisou ele lançar e acreditar que o Senhor podia suprir a necessidade deles. O maior problema na vida do ser humano é que muitas vezes ele espera que Deus faça a parte de Deus e a parte dele. Uma vez tinha um senhor na igreja que estava desempregado e estava passando dificuldade. E um dia eu fui conversar com ele falou assim, eu falei: irmão, como é que estão as coisas? Ela: está difícil, pastor, está brabo. Daí eu falei assim: mas irmão, Deus é poderoso para abrir uma porta, te abençoar. Ele falou assim: não, pastor, eu estou orando. E eu já disse para Deus: o trabalho vai chegar na minha casa, eu vou estar em casa e vai chegar alguém e vai dizer: eu quero que você vá trabalhar para mim. Eu falei: irmão, tu vai morrer de fome. E tu vai morrer de fome, homem. E olha, irmão, um homem de oração. Pense no homem de oração. Todo sábado de manhã tinha oração na igreja, toda terça-feira oração na igreja. E ele estava lá, e ele foi líder do grupo de oração anos. Um homem de oração, mas uma mentalidade fraca, medíocre. Não, pastor, eu vou orar e o emprego vai bater na minha porta. Eu falei: não é você, não é o emprego que vai bater, é você que tem que bater na porta do emprego. Não adianta você ficar esperando que a coisa venha até você. Pastor, mas tem aquele negócio, já que a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até esse negócio de Maomé, a montanha nunca vai vir até você. É você que tem que ir até a montanha. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e eu te abençoarei. Se você ficar no meio dos teus, se você não der um passo de fé, se você não tiver atitude, você nunca vai ser abençoado. Abraão não tinha filho, sua mulher era estéril, e Deus queria fazer de Abraão uma grande nação, mas era necessário que ele tomasse uma atitude, era necessário que ele saísse da mesmice, era necessário que ele tomasse uma decisão e um rumo na sua vida. Um rumo. Então não adianta a gente ir buscar oração, e buscar assim, e achar que Deus, Ele sempre vai fazer, irmão, independentemente daquilo que nós fizermos. Não é assim. O milagre, irmão, ele é provocado. Veja, aquele centurião que foi até Jesus, foi buscar para o seu criado.
Os 4 amigos que foram até Jesus, eles levaram o paralítico e colocaram diante de Jesus. E Jesus olhou para os caras e disse: grande é a fé de vocês. E ele olhou para o paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. Então eu quero, irmãos, que Deus me abençoe, mas se eu não quiser passar pelas dificuldades e pelas provas, pelos desafios, a bênção não vai chegar na minha vida. A bênção nunca vai chegar na minha vida se eu não tiver bom ânimo, se eu não der o meu passo, sabe? Quando Pedro lançou a rede se encheu de peixes, não só para ele, mas para todas aquelas pessoas. Irmão, eu vi o filme, e alguns historiadores, alguns dizem, não sei se é verdade ou não é, mas também, que Pedro estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e aquele barco cheio, na verdade foram 2 barcos, resolveu o problema de Pedro, porque ele pôde pagar suas dívidas e seguir Jesus, e deixar um cascainho para sua esposa, para sua sogrinha. Mas por quê, irmão? Porque ele teve uma atitude, ele lançou as redes, mesmo tendo passado uma noite inteira sem apanhar nada. Ele disse: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Se precisasse lançar de novo, Pedro lançaria. Então, irmão, pastor, mas eu tenho batido na porta, até agora não deu certo. Eu comecei esse negócio 1, 2 vezes e não deu certo. Eu fiz isso, pastor, eu acho que é para não dar certo. Irmão, o único arrependimento que nós devemos ter é nunca tentar. Se você nunca tentar, você nunca vai ter a alegria de receber o milagre. Mas se você tentar, uma hora vai dar certo. Amém? Mas que hora que vai dar certo, pastor? A hora certa. A hora de Deus vai dar certo. Quando você estiver preparado para o milagre. Porque, irmão, quando o milagre aconteceu na vida de Pedro, a Bíblia fala que Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Eu digo para você que tem milagre que chega na vida das pessoas, e as pessoas recebem o milagre, mas não seguem Jesus. E Jesus abençoa por misericórdia, mesmo sabendo que a pessoa não está pronta para o milagre. Porque aquele que está pronto para o milagre, ele abandona tudo para seguir Jesus. Olha para a palavra, olha para a palavra de Deus. Os homens que foram abençoados, a mulher adúltera, estava ali para ser apedrejada, Jesus livrou ela da morte. O que ela fez? Jamais deixou de seguir a Jesus, e foi a primeira que teve o privilégio de ver o Senhor ressuscitado. Olha, irmão, olha para a palavra. Aqueles que foram abençoados e estavam prontos para o milagre, nenhum deles deixou de seguir ao Senhor. Mas os que não estavam prontos e receberam o milagre, todos eles voltaram para trás e não seguiram Jesus. E não seguiram Jesus. E olha, irmão, que tem gente que recebe milagre extraordinário e é ingrato com Deus. Ingrato. Quantas pessoas foram curadas por Deus e não tem nenhum compromisso com Deus? Eles só correm atrás de Deus quando o problema chega na casa, a luta chega, quando as portas se fecham, a dificuldade, o sofrimento, aí eles correm para a igreja, como se a igreja fosse um supermercado. Igreja é um lugar de adoração e de gratidão. Viu, irmão? É o lugar onde a gente agradece a Deus pela salvação da nossa alma, pela presença dEle na nossa vida. Irmão, quanta gente ingrata na face da terra. Qualquer probleminha, qualquer dificuldade, e a pessoa: estou triste, estou isso, porque não vou mais na igreja, não quero mais disso, e vai não sei para onde, amanhã depois o problema vem maior ainda. E aí ela corre para a igreja e fala: Senhor, eu creio, Deus, Tu é poderoso, Senhor, eu te amo, faça isso, faça aquilo. E aí, tem muitas pessoas que aí já é tarde, porque Deus sabe que a pessoa não está sendo sincera, ela está sendo, na verdade,
né? Mas não está sendo sincera. Deus sabe que assim que ela receber a bênção, ela vai embora e não vai voltar de novo. Irmão, muitas pessoas, eles caminham com Deus pelos benefícios e não pela gratidão, pelo amor. Esse dia eu estava pensando assim, quantos milagres Deus já fez na minha vida. Irmãos, não o milagre da salvação, da libertação. Irmão, eu era um cara viciado. Com uma semana que eu servindo a Deus, eu fui liberto do alcoolismo, fui liberto do cigarro. Uma semana. E depois, irmão, quantos milagres de cura. Jesus me curou o meu estômago, Jesus me curou, irmãos, Jesus me curou da minha garganta, que eu tinha uma cirurgia marcada para tirar as amígdalas. Jesus me curou, eu prego, falo todo dia e a minha garganta nunca mais. Eu não podia falar 5 minutos que a minha voz desaparecia. Não precisou médico, não precisou nada. Jesus curou minha garganta. Jesus me levantou do chão de pancreatite, irmão. Eu estava deitado ali, moribundo para morrer, e eu levantei dali. Quantos milagres, eu estava pensando, irmão, quantos milagres Deus fez, porque Ele é o Deus que supre, é o Deus provedor. Irmão, Deus não impede que venha dificuldade, Ele te livra da dificuldade. Essa é a diferença de Deus. Porque tem gente que serve a Deus e não quer passar por luta. Mas não, irmão, Daniel, ele viveu 70 anos na corte da Babilônia, mas esses 70 anos, queridos, foram 70 anos de risco. Uma hora queriam caçá-lo, outra hora queriam matá-lo, outra hora queriam isso, até o rei, irmão, ele foi parar lá na cova dos leões. Esse homem foi perseguido durante o tempo inteiro, mas ele foi preservado, guardado e protegido pelo Senhor. Irmão, ele foi o único, queridos, que foi cativo para a Babilônia e voltou glorificando a Deus pelo livramento e pela vitória e pela libertação. Quando você olha na palavra de Deus é uma coisa tremenda, mas ele correu risco de vida todo dia. Não é isso que Paulo diz: por amor a ti somos entregues à morte o tempo todo? Porque estamos em batalhas, em guerras, todos os dias. O diabo nos odeia, o mundo nos odeia. Irmão, você não imagina, querido, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É por isso que ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, irmão, veja, nós estamos em batalha. Eu, quando tenho um problema, irmão, eu sei aonde bater. Eu digo: o Deus que me curou disso, vai me curar disso também. Não tenho dúvida, porque eu sei que Ele é um Deus de milagres. Amém? Não tem nenhum problema, eu sei. Vem o problema, Ele resolve. Ele é Deus ou não é? Ele é Deus. Ah, pastor, mas se amanhã vier algo pior, irmão, Deus é maior do que qualquer problema. Mas eu preciso crer e eu preciso entender que o milagre, ele parte de uma ação humana e de Deus. Não é só de Deus, humana também. Eu preciso provocar esse milagre, eu preciso crer. Eu preciso. Se é para pescar, para jogar o anzol, eu jogo. Se é para jogar a rede, eu jogo. Se é para dar o peixe e o pãozinho para multiplicação, eu dou. Se é para fazer o bolo para o profeta, eu faço. Se é para fazer emprestar as vasilhas, eu empresto. Se é para cortar o cabo para jogar na água, para tirar o machado, eu jogo. Isto é, eu preciso. Se é para remover a pedra, eu removo. A gente sempre se preocupa com o que Deus precisa fazer, e a gente nunca se preocupa com o que nós precisamos fazer. Ou, irmão, a gente vai ficar assim sendo servido, porque esse é o tempo do self-service, né? Não é esse tempo? Que a gente fica numa boa e recebe tudo em casa.
É comida, é rancho. Tem gente que não vai nem no mercado fazer rancho mais. Tem gente que não entra mais em farmácia, porque ele só entra lá e dali a pouquinho o cara pip, na porta. E ainda tem desconto. Aí a pizza é rapidinho. É tudo, irmãos. Então a gente está vivendo um tempo que a gente gosta de ser servido, é tão bom, e essa coisa ela pega tanto que daí a gente começa a agir dentro de casa assim: ô mulher, pega o controle lá para mim, ô fulano, faça isso, filho, vai lá e puxa aquilo, vai lá e faz aquilo. Então é tão bom ser servido, queridos, e a gente está esquecendo um pouco de servir, e nós fomos chamados para servir, e não para ser servido. Jesus diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não diz de todos, de muitos, porque não é todos que agem do jeito que é preciso agir. Irmão, um milagre não vem do nada. Ah, pastor, mas o cordeiro para o sacrifício de Abraão apareceu no meio da árvore. O cordeiro veio de Isaac. Cordeiro veio de Isaac. Porque quando o cordeiro apareceu lá no arbusto, Isaac estava no altar deitado, e Abraão com a mão na cabeça dele e o facão levantado para degolar ele, decapitar. Foi naquela hora que o cordeiro apareceu. Porque se Abraão não tivesse levado o filho para o Moriá, não tivesse feito como o Senhor mandou, o cordeiro nunca ia aparecer na vida dele. Se você quiser que o cordeiro apareça, você tem que ir para o Moriá. Você tem que obedecer a Deus. Queridos, nada vem do nada. A bênção de Deus é direcionada, sabe? O milagre acontece na hora certa, quando Deus vê fé, quando Deus vê entrega, quando Deus vê compromisso, o milagre acontece. Eu quero cura, Senhor, mas então eu tenho que me render a Deus, porque para que eu vou ter um corpo curado se eu não tiver Deus na minha vida? Ah, eu posso viver sem Deus? Posso, mas é horrendo morrer sem Ele. Esses dias nós ouvimos o irmão dizer, o irmão Rodrigo, né? Pastor Rodrigo, ele pregou quinta-feira, falou assim: ô irmão, chove na casa do ímpio e chove na casa do justo. Se o ímpio deixar a janela aberta, entra água dentro. Se o justo deixar, entra água dentro. Quando ele volta, está cheio de água e tal e tal. Então ele falou sobre isso. Quer dizer, a bênção, né? O mundo, tudo que Deus criou é para os bons e os maus. Acontece na vida dos bons e nos maus. Mas o milagre, os princípios, a salvação acontece na vida daqueles que aceitam o desafio de Deus. Então você quer algo de Deus, você tem que fazer algo para Deus. Pastor, mas assim eu não vou estar pagando a bênção? Não, assim você está sendo uma pessoa agradecida, uma pessoa que se esforça por aquilo que quer, que está disposta a caminhar por aquilo que quer. Irmãos, uma das pessoas que teve mais experiência com Deus de todos foi Pedro, mas Pedro nunca teve preguiça. Joga a rede na direita, Pedro, pá. Pega o anzol, vai pescar, Pedro, tchá. Pega a moeda da boca lá. Aonde o Senhor mandava Pedro, aonde o Senhor estava, lá estava Pedro, Tiago e João. Aonde Deus estava lá. Vai tal lugar, ia. Vai preparar lá, vai buscar o burrinho, vai preparar a ceia. Lá estava Pedro, lá estavam eles. Então veja, então irmãos, eram pessoas, por isso irmãos, que eles eram milagres aonde quer que estavam. Depois, querido, a Bíblia diz que a própria sombra de Pedro curava, pessoas ressuscitavam. Por quê? Porque Pedro entendeu o sentido do milagre. Amém? Eu quero um milagre, Deus. O que você está disposto a fazer para que o milagre aconteça? Deus, eu quero ir para o céu, quero ser salvo. O que você está disposto a fazer para morar no céu? Nada, Senhor.
Vou rezar umas missas aí, vou fazer umas coisas aí, vou para o céu. Ah, vai. Você conhece Jesus? Você abriu o teu coração para Ele entrar e fazer morada permanente? Ele é o teu único Deus? Irmão, a gente quer os benefícios, mas a gente não quer pagar o preço para que os benefícios venham. Não, mas Deus tem obrigação de abençoar todos. Deus não tem obrigação de abençoar ninguém. Ele abençoa porque Ele é amor, misericórdia. Viu, irmão? As pessoas que têm fé e atitude. O meu Deus, disse Paulo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma. Hoje o problema é na família. Eu ponho o joelho no chão e oro, e eu vou lá e eu aconselho e faço a minha parte, e Deus faz o milagre. O problema é a saúde. Eu me prostro diante de Deus, digo: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu te sirvo, eu te amo, eu sou teu, né? Teve essa semana uma pessoa testemunhando um milagre. Ela tinha um problema na coluna terrível, terrível, terrível. A pessoa não podia dobrar a perna, hérnias, acho que 3 hérnias de disco, um problema sério. Tomando morfina todos os dias. Teve dia que tomou 2 doses de morfina num dia só. E a pessoa ali e tal e tal. Aí diz que esses dias ela foi lá para o quarto, dobrou o joelho e começou a chorar diante de Deus. Chorar: Senhor, eu sou tua serva, eu te amo, eu não posso continuar doente assim, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar, então me cura, Senhor. E depois de um tempo a sós com Deus, chorando na presença de Deus, se levanta perfeito, curado. É outra pessoa, disposta, e vai e vem e conversa e ri, né? E faz. Mas o que foi preciso, irmão? Tomar uma atitude, sabe? Se colocar diante de Deus, chorar aos pés do Senhor, e aí Deus, porque Deus se agrada, irmão, da pessoa estar se humilhando, irmão. Ele é Deus, é o Criador de tudo e de todos, e o milagre parte de uma atitude tua. Então tem hora, irmão, isso aconteceu comigo quando eu tinha um problema sério de estômago. Eu não podia comer, irmão, nada assado, nada, eu sofri muito. Um dia também, antes do almoço, eu me ajoelhei e comecei a chorar e disse: Deus, você é um Deus de milagre. Eu levantei dali curado. Eu fui descobrir que eu estava curado meses depois, porque eu estava comendo todo dia e nunca mais me fez mal. Daí um dia eu falei assim: fui curado. Às vezes a gente nem se toca, o milagre aconteceu na nossa vida. Fui curado. Então, irmão, Jeová Jiré é o Deus provedor. Ele quer prover. Qual é a tua necessidade? O que você precisa? Ai, pastor, o problema está sério na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho. O problema está sério com meus filhos, com isso, com aquilo. Qual é? Deus pode fazer. E você? O que você está disposto a fazer? Apenas dizer: Deus me abençoe, e como aquela mulher de Lages. Nunca esqueço um culto de quinta-feira, culto de milagre, pastor orando, e aquela mulher tinha um problema na perna muito grave, e o pastor orou por ela. Ela falou assim: fui curada, pastor, glória a Deus, fui curada. E o pastor chamou ela lá para contar o testemunho. Irmãos, recebi a cura aqui agora, Deus curou a minha perna, estou curado, estou curado, posso até ir pular o carnaval agora, que vai começar na sexta, estou curado. Isso é verdade, irmão. Que revolta que dá, irmão. Deus vai curar uma pessoa para ela ir pular carnaval, a festa da carne.
Então, irmão, às vezes Deus opera milagres, e esse milagre não fica na história, esse milagre não tem uma finalidade. Porque se Deus te curou, é para você viver em paz com a tua família, com a tua casa, na igreja, com todo mundo, para você ser abençoado, irmão, não para aproveitar as coisas desse mundo que são passageiras, logo logo você vai e tudo. Amém? O provedor está por aí. O Deus de milagres, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem e de hoje, será o mesmo para todo sempre. Irmão, Deus não muda, são as pessoas que mudam. As pessoas que passam a ser interesseiras, passam a viver uma vida, irmão, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto, eu só faço. Irmão, com Deus a gente não faz o que quer, e muitas vezes não faz o que a gente gosta. A gente faz o que Ele quer e o que Ele gosta. Olha na palavra de Deus, quantas vezes Deus chamou a pessoa para um e ela foi para o outro lado. E aí, irmão, a consequência vem, e a consequência é terrível, é grave. Amém? Então, irmão, o nosso Deus é um Deus de bênção, mas tem que fazer a nossa parte: encher a talha de água, remover a pedra, providenciar os peixes, lançar as redes, lançar o anzol. Tem que fazer a nossa parte. E quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, e o milagre acontece na hora. Amém? É na hora, não é para depois. Quando Pedro pega o primeiro peixe, ele abre a boca do peixe, mete lá, tira a moeda. Foi como ele disse, é sempre como ele fala. É sempre como ele fala. Então, irmão, Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com você hoje. O provedor não mudou. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, os apóstolos, esse Deus, o nosso Deus, é o mesmo. Amém? Não mudou. A vontade dele abençoar e curar é a mesma, mas se eu estou disposto a fazer a minha parte, Deus faz a parte dele. Amém? Deus faz a parte dele. Lembra os 10 leprosos que ele curou? O leproso gritou lá: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de nós, somos leprosos, Senhor. Aí Jesus falou assim: vão lá e se apresentem ao sacerdote. E eles saíram felizes. Os 10 foram, de repente, no meio do caminho, começaram a olhar. Aquele milagre foi acontecendo conforme eles iam andando. E olha o que Jesus disse: se apresentem ao... Viu, irmão? O milagre não foi de graça. Eles precisavam encarar o sacerdote. E leproso encarar sacerdote, irmão, porque os leprosos eram impuros. Eles não podiam chegar nem perto de um sacerdote, nem na cidade eles não podiam entrar. Olha o desafio que Jesus deu para eles: vão lá e se mostrem para o sacerdote. E eles foram. Se Jesus pedisse para você algo que te constrange, se Jesus pedisse algo difícil para você fazer, você faria? Você lembra de Naamã? O que foi que o profeta disse para ele? Vai lá no Jordão e mergulhe quantas vezes? 7 vezes. Aí ele se irou: eu não vou, daqui já se viu, porque esse rio é poluído. O rio do meu país é um rio limpo, a água é transparente, é puro, eu não vou me banhar aí. Aí o cara chega e fala assim: mas meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, tu não faria? É só se banhar no Jordão. E ele pensou e falou assim: mas sabe o que é verdade? Eu estou meio revoltado à toa, estou meio chateado à toa. O que custa eu mergulhar no Jordão 7 vezes? E a Bíblia diz que ele foi e foi purificado. O milagre aconteceu. Mas Deus pediu alguma coisa para ele, sim ou não? Olha na Bíblia, irmão, qual a pessoa que Deus abençoou, que Deus não pediu algo em troca, que Ele não exigiu algo em troca? Faz isso, faz aquilo outro. Deus sempre prova a nossa fé. Imagina aqueles homens indo lá na direção do sacerdote, 10 ainda, tudo leproso. E lá no meio do caminho, olha e diz: olha aqui,
estou normal, estou curado. Eu também, todo mundo ficou curado. Aí os 9 falaram assim: vamos lá se mostrar para o sacerdote. E um daqueles 9 não quer nem ver sacerdote, eu vou voltar para Cristo. Veja só, irmão, olha o desafio. Jesus podia salvar o corpo e a alma deles, como salvou aquele que voltou. Mas aí, o que eles fizeram? Os 9 foram lá para o sacerdote e nunca mais voltaram. Mas um voltou. E aquele que voltou, irmãos, Jesus disse: mas não foram 10 os limpos? Sim, mas só esse samaritano voltou para dar glória a Deus? Aquele samaritano voltou, se lançou aos pés de Jesus chorando e glorificando a Deus por ter sido curado da lepra. Podia voltar para sua casa, para sua família. E Jesus falou assim: mas e os outros? Aí o que acontece? Aí o cara olha para ele: eu estou aqui, Senhor, eu estou curado, o que eu faço? Jesus falou assim: vai lá, pega aquela pombinha, aquelas coisas lá, e vai lá e mostra para o sacerdote fazer o sacrifício, porque eu quero que o sacerdote veja que os 10 foram curados. Porque todo aquele que era curado era preciso fazer um sacrifício da lepra, irmão. Algumas pombinhas, alguns bichinhos precisavam ser mortos, o sangue espargido sobre a pessoa, e ele vai lá e faz. Mas depois que ele foi e fez o sacrifício, irmão, ele continuou com os sacerdotes? Não, ele voltou para Jesus, o sumo sacerdote. Viu, irmão? Aquele maior do que Melquisedeque, ele voltou para o sumo sacerdote. Amém? Então, Deus fez um milagre na tua vida, não seja ingrato. Sirva ao Senhor, porque o tempo vai passar e coisas piores virão. E aí, irmão, chegar diante de Deus é brabo. Então seja fiel ao Senhor. Quer ser suprido? Suba ao Moriá, porque se não subir ao Moriá, não adianta. Essa campanha que nós estamos de 40 dias de oração, jejum, irmão, depois disso você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Porque eu disse para você: você quer milagre, então se esforce para que o milagre aconteça. Não fique esperando que o pastor faça milagre na tua vida a vida inteira. Pastor não é milagreiro. Pastor, irmão, ele foi colocado por Deus para pastorear, para ensinar, para orar quando é necessário, mas não para recorrer à igreja quando precisa de milagre. Ai, estou com um problema na família, eu tenho que ir na igreja. Ai, estou com um problema lá, eu tenho que ir na igreja. Ninguém diz assim: ai, está tudo bem na minha vida, meu lar, a minha casa, a minha família, eu tenho que ir na igreja agradecer e louvar a Deus, adorar a Deus. A pessoa não fala isso e não faz isso, irmão. Eu vou agradecer a Deus. Não, a pessoa só procura a Deus quando precisa de milagre. Sabe aquele filho que sempre bate na tua porta para buscar alguma coisa, vai vindo e você fala: o que será que vai estar precisando? Tem pessoas, quando Deus vê ele indo para a igreja, Deus fala assim: o que será que o cara está precisando? Porque está indo para a minha igreja, olha só. Mas tem muitos adoradores, irmãos, que Deus olha para o céu e fala assim: meu servo está vindo para me adorar. Tem muita gente de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.